Saí do consultório com um papel na mão e a cabeça quente. O Dr. Paulo revisou meus sinais, olhou meu exame e falou baixo, como quem não quer alarme, mas quer ser ouvido. Ele disse que eu estava estável, que a pressão desceu e que os remédios estavam ajustados. Depois chegou mais perto e sussurrou uma frase que mudou o desenho do meu dia. Hoje você não volta para casa. Eu olhei nos olhos dele e pedi motivos sem drama. Ele respondeu que o serviço social do hospital recebeu um alerta sobre um pedido estranho ligado ao meu nome. Um pedido de senha de cartão feito em nome da família, com pressa e sem documento. Ele disse que era prudente eu não dormir no meu endereço até acertar o que estava por trás disso. Eu concordei com a cabeça. Eu não crio cena quando a vida pede método. A assistente social me chamou numa sala discreta. Ela perguntou se alguém da família tinha pedido meu cartão nos últimos dias. Eu respirei e contei o básico. Eu disse que meu filho Ricardo às vezes mistura as contas, que a Bianca, minha nora, corre com tudo e pede autorização por mensagem. Eu disse que nos últimos meses eu já tinha negado 2 vezes uma tal de procuração simples, que vinha sem beneficiário claro. A assistente social me ofertou 2 coisas úteis, um folheto com contatos do CREAS e um modelo de declaração para eu usar se alguém insistisse em pedir senha ou cartão. Ela também sugeriu que eu fosse para a casa de alguém de confiança por uma noite, para esfriar o ambiente e ver os papéis com calma. Eu agradeci. Eu não levo susto para dentro da minha sala. Eu primeiro organizo as linhas do papel. Paguei o táxi na porta do hospital e pedi para o motorista seguir até a rua da Dona Zoraide, minha vizinha de décadas. Enquanto o carro andava, eu revisei mentalmente o que precisava ficar sob controle nas próximas horas. Eu tinha no meu envelope da casa as últimas contas pagas, o extrato do meu banco e a lista de contatos da portaria. Eu precisava mandar uma mensagem para o Juca, o porteiro, pedindo 2 coisas simples: bloquear qualquer retirada de chave em meu nome e registrar todo visitante com crachá e hora. Também precisava falar com a Sofia, minha neta, a única que não inventa atalho quando o assunto é registro. O táxi parou debaixo de uma árvore. A rua cheirava e a terra molhada. Eu desci com a bolsa e bati na porta com o nó dos dedos, sem força, do jeito que a gente bate quando tem coisa grande para dizer e quer começar pequeno. A Dona Zoraide abriu com o avental amarrado na cintura e os olhos atentos. Eu expliquei em 2 frases. Eu disse que o médico pediu para eu não voltar para casa hoje. Eu disse que precisei de um teto amigo até colocar o papel do lado certo. Ela não fez pergunta que puxa lágrima. Ela fez gesto que puxa calma. Apontou a poltrona, esquentou água para café e ouviu o resto em silêncio. Eu contei do alerta, da tal tentativa de pegar a senha e da minha ideia de ligar primeiro para a portaria. Ela concordou. Disse que o Juca é homem de regra, que segue o livro, que gosta de ver número e carimbo. Eu tirei o celular da bolsa, abri a conversa com o Juca e escrevi devagar, porque mensagem de regra vai para o arquivo. Eu pedi que ele registrasse no livro, sem crachá, sem subida, sem cadastro, sem chave, qualquer pedido em meu nome, só com minha ligação na hora. O Juca respondeu em 2 minutos, como sempre. Ele escreveu que já ia anotar no livro e avisar o colega do turno da noite. Perguntou se eu queria que ele marcasse no sistema um alerta de visita autorizada apenas com ligação da moradora. Eu disse que sim. Ele pediu uma palavra de confirmação, um código simples para a portaria garantir que era eu do outro lado da linha. Eu escolhi xícara azul. Eu rio por dentro dessas invenções, mas funcionam. Quando a gente transforma cuidado em procedimento, a confusão perde a graça. O Juca lhe agradeceu e disse que ficaria de olho. Enviei uma mensagem para a Sofia, a minha neta. Eu escrevi que eu passaria a noite na Dona Zoraide. Escrevi também que eu precisava de uma ajuda rápida com arquivos. Ela me ligou no minuto seguinte. Eu contei sobre o alerta do hospital, sem colocar medo, só o fato. Ela respondeu com frase do tamanho certo. Disse, vamos organizar a pasta, vó. Pedi a ela que criasse na nuvem uma pasta chamada Casa 2025, Revisão, e que colocasse dentro 3 subpastas, Banco, Portaria e Mensagens.
Pedi para deixar um documento em branco com título Registro, Visitas e Contatos, com data, hora e campo para nome. Ela riu e disse que já tinha criado. A Sofia tem essa mania boa de adiantar o que eu ainda ia pedir. Família ganha horas de paz quando alguém adora uma planilha. A Bianca me mandou mensagem bem quando eu estava acabando no café. Ela escreveu: Mãe, saiu do hospital, precisava do cartão para ver um troço do seguro, é rapidinho. Eu deixei a mensagem parada por 2 minutos, até o corpo lembrar que resposta não precisa sair quente. Eu respondi com 3 linhas. Eu disse que estava bem, em observação fora de casa por uma noite. Eu disse que senha e cartão não circulam, que qualquer coisa precisa vir por e-mail, com frase específica e beneficiário claro. Eu disse também porque, se for assunto de seguro, a seguradora deve falar com o titular da apólice, que não sou eu. Enviei. Ela ficou nos 3 pontinhos e sumiu. Eu não corro atrás do que não tem frase limpa. A dona Zoraide trouxe o café, abriu a janela e deixou a casa respirar. A TV continuou muda. O relógio marcava 4 da tarde. Eu aproveitei a luz e tirei da bolsa o meu envelope da casa. Coloquei sobre a mesa como quem espalha tecido para cortar sem desperdício. Ali estavam 3 contas de luz pagas, 2 comprovantes de mercado, o carnê do IPTU e o extrato do banco impresso no fim do mês passado. Eu separei as folhas que envolvem o Ricardo. Encontrei 2 autorizações antigas de débito automático que deixei por preguiça durante uma mudança de emprego dele. Eu falhei em cortar a linha quando a linha ficou velha. Escrevi com caneta no canto, revisar e encerrar o que não é meu. Eu não uso vergonha para corrigir erro, eu uso caneta e data. Telefonei para a agência. Pedi para falar com a funcionária que abre e fecha autorizações de débito. Ela me atendeu com voz treinada de tarde cheia. Eu expliquei que precisava verificar se havia alguma autorização ampla ativa no meu perfil. Eu disse que queria um nada consta por escrito. Ela pediu meus dados e confirmou que não havia procuração cadastrada. Só 2 débitos antigos que eu podia cancelar amanhã cedo, pessoalmente, para sair com protocolo. Eu agradeci e anotei o nome dela, a hora e o número do ramal. O papel respira quando a voz do outro ganha nome e hora. O Ricardo ligou. Depois, no fim do dia. A voz dele veio mole, como quem anda em areia. Ele disse que soube pelo hospital que eu estava bem. Ele perguntou onde eu estava. Eu disse que estava segura, na casa da dona Zoraide. Eu disse que ficaria ali só hoje. Ele perguntou se podia passar para me ver. Eu respondi que sim, mas pedi que viesse sozinho, sem pressa, sem assunto de cartão. Ele concordou e disse que passaria só para dar um beijo. Eu desliguei sem raiva. Filho às vezes vira ponte de recado quando não sabe dizer não. Mãe às vezes precisa construir a ponte correta para ele passar. À tarde caiu com barulho de louça na pia da vizinha e cheiro de pão no forno. O Juca mandou uma foto do livro da portaria com a minha anotação. Eu li a linha sem crachá, sem subida e senti o corpo afrouxar. Não porque isso resolve a alma, mas porque evita o pior tipo de discussão, aquela que acontece às 11 da noite, no corredor, com voz seca e vizinho abrindo a porta. A dona Zoraide cortou 2 fatias do pão e perguntou se eu queria manteiga. Eu aceitei e falei que amanhã cedo eu iria ao banco encerrar os débitos que não me servem mais. Ela disse que me acompanharia. Eu sorri por dentro. Parceria boa é essa que não se oferece em discurso, se oferece em passo. O Ricardo chegou perto das 7, com o casaco sem fechar e os olhos pedindo notícia. Ele entrou, me abraçou curto e sentou. Eu contei tudo sem volume. Eu disse que o médico sugeriu distância por uma noite. Eu disse que a portaria estava com instrução por escrito. Eu disse que qualquer pedido de dinheiro passaria a ser por e-mail, com frase clara, sem só para agilizar. Ele pediu desculpa com a boca apertada. Ele disse que a Bianca corre demais e atropela. Eu respondi que não tenho raiva de pressa, eu só tenho alergia a atalho sem papel. Eu pedi a ele um gesto simples. Amanhã, às 10, na agência,
Ele iria comigo para assinar que os débitos dele saem do banco dele. Ele concordou, sem negociar. Eu agradeci e fechei a conversa, porque conversa boa sabe a hora de parar. Depois que ele foi embora, eu mandei uma mensagem curta para a Bianca. Converso amanhã, na salinha do condomínio, com o Ricardo. Assunto por e-mail. Sem senha, sem cartão. Ela respondeu um ok seco. Eu não pesquei briga no anzol. Eu só guardei o ok na pasta mensagens. A Sofia me enviou, quase junto, o link da pasta com as subpastas nomeadas e um documento escreve aí com espaço para protocolo, assinatura e resumo. Eu disse, ficou perfeito. Ela mandou um coração. Eu não uso coração, mas recebo, porque neta manda afeto do jeito que tem. A noite chegou devagar e eu entendi por que o Dr. Paulo usou a palavra prudência. Às vezes a prudência parece covardia para quem gosta de barulho. No meu corpo, ela vira coluna, atrasa o grito e adianta a caneta. Eu tomei banho, vesti uma camisola emprestada e sentei mais um pouco na sala da dona Zoraide. O relógio bateu 9. O telefone ficou quieto. Eu respirei e fiz uma última anotação no meu caderno. Hoje eu não voltei para casa. A casa volta para mim amanhã, com papel e porta certa. Se você me escuta agora e já ouviu um pedido estranho de senha. Só para agilizar, guarde uma frase simples no bolso. Eu leio, eu escrevo, eu assino depois. Amanhã eu começo o resto, no banco e na portaria, com a mesma voz que usei no hospital. Baixa, mas inteira. Acordei cedo na casa da dona Zoraide. O quarto de visitas tinha cheiro de lençol limpo e café coado. Tomei banho rápido, vesti uma roupa simples e sentei na mesa com o meu envelope da casa. Abri o elástico e alinhei as folhas. Coloquei do lado esquerdo o extrato do meu banco, os comprovantes de luz e condomínio e 2 autorizações antigas de débito que envolvem o Ricardo. Do lado direito deixei uma folha em branco com o título Hoje, tarefas com protocolo. Eu escrevi 3 linhas, banco para cancelar o que não é meu, portaria para registrar regra de chave e visitante, mensagem para a Sofia com as fotos e a pasta da nuvem. Quando escrevo assim, o corpo entende o caminho do dia. Peguei o telefone e liguei para a agência. Pedi para falar com a funcionária de ontem. Ela atendeu e reconheceu minha voz. Eu disse que eu estava indo até lá para encerrar os 2 débitos que não me servem mais. Ela disse que me esperava com documento e cartão. Avisei a dona Zoraide que eu já voltava. Ela me emprestou uma sombrinha e disse que me encontrava no banco se a fila estivesse grande. Eu agradeci. Saí devagar, porque pressa em manhã de decisão pesa na frase. A agência estava cheia, mas a funcionária me viu e chamou com um gesto. Sentei, entreguei o documento e abri o envelope sobre a mesa. Eu apontei com o dedo cada linha do extrato. Mostrei a data dos débitos e o nome do favorecido. Eu disse que aquele arranjo nasceu durante a mudança de emprego do Ricardo e que ficou velho. Eu pedi o cancelamento com protocolo. Ela digitou, confirmou meus dados, pediu a senha e imprimiu 2 vias. Eu li devagar. Embaixo aparecia cancelamento concluído, com número, data e hora. Pedi também o nada consta de procurações e autorizações amplas no meu perfil. Ela imprimiu e carimbou. Eu grampeei as 2 folhas na minha via. Pedi uma cópia para o Ricardo que eu entregaria mais tarde com a minha caneta marcando a linha importante. A funcionária me ofereceu, por padrão, uma atualização de assinatura eletrônica que agiliza. Eu sorri e respondi o meu de sempre. Eu não assino genérico. Eu assino por item, com beneficiário claro e data. Ela riu sem ofensa e disse que gostaria que a própria mãe falasse assim. Quando saí da mesa, eu fui até o caixa eletrônico e imprimi um extrato curto do dia. Guardei com as outras folhas e sentei num banco perto da porta para organizar o envelope. Tirei 3 fotos nítidas, os cancelamentos com protocolo e o nada consta. Enviei para a Sofia com o assunto banco, hoje, protocolos. Pedi a ela que criasse dentro da pasta banco um arquivo de índice com os números, para eu achar rápido se alguém perguntasse.
Em 2 minutos ela me respondeu com o link e escreveu: já está com data e clique. Eu respirei melhor. No caminho de volta, passei na portaria do meu prédio. O Juca estava no balcão com o livro aberto. Entreguei a ele uma cópia do Nada Consta e uma cópia dos cancelamentos. Ele não precisava dos papéis para a função dele, mas eu gosto de compartilhar o que sustenta a regra. Eu pedi 2 coisas. Primeiro, revisar a lista de chaves. Eu queria ver quem estava autorizado a retirar cópias em meu nome. Ele puxou a gaveta, tirou a ficha e leu comigo. Havia apenas meu nome e a observação liberação por ligação da moradora, código xícara azul. Eu confirmei que estava correto. Pedi também para anotar ao lado, sem exceções, inclusive familiares. Ele escreveu com letra grande. Segundo, pedi para rever o procedimento de visitante. Sem crachá, sem subida. Ele apontou o quadro com as normas e disse que já tinha falado com os colegas do turno, da tarde e da noite. Pedi para incluir, sem subir com pacote, em nome de morador sem autorização por ligação. Ele anotou. Eu agradeci e deixei com ele uma folha minha, simples, com 3 linhas impressas, sem anuência, sem operação, sem beneficiário, sem teste, sem papel claro, sem conversa. Ele riu e disse que ia plastificar e colar por dentro do balcão, só para lembrar quando o corredor ficasse barulhento. Subi até o meu apartamento acompanhada do Juca, por segurança. Abri a porta com calma, peguei o que faltava e fechei de novo. Eu não ia dormir ali hoje, por prudência. Antes de descer, passei os olhos pela estante e pela gaveta onde guardo remédios e talões. Tudo em ordem. Na cozinha, deixei um bilhete na porta da geladeira com a minha letra. Se precisar falar comigo, ligue, sem pedido de senha por mensagem. Fechei as janelas, desliguei as luzes e desci. Na calçada, a Bianca me ligou. A voz veio apressada. Ela perguntou por que eu estava armando coisas na portaria. Eu respondi que eu estava organizando a minha casa. Eu disse que regra de portaria é para proteger todo mundo. Ela insistiu no assunto do cartão e falou, é só para ver um troço do seguro, não complica. Eu disse que seguro fala com o titular. Eu disse que não sou a titular do carro nem da apólice. Eu disse que, se precisar de uma declaração simples, a corretora pode me enviar um modelo sem procuração e sem consulta. Eu repeti devagar, para ficar guardado na cabeça e no arquivo. Sem anuência, sem operação. Sem beneficiário, sem teste. Sem papel claro, sem conversa. Ela ficou em silêncio por 3 segundos e disse, vou ver isso. Voltei para a casa da dona Zoraide e almoçamos juntas um prato de arroz, feijão e abobrinha. Depois do almoço, ela me acompanhou até o salão de reuniões do condomínio, a tal salinha. Combinei com o Juca de usar por 15 minutos no fim da tarde. Eu queria deixar a mesa pronta para a conversa de amanhã com o Ricardo e a Bianca. Sobre a mesa, deixei uma pasta transparente com 3 grupos de papel: banco, portaria, mensagens impressas. Deixei também 3 folhas em branco com o título Resumo Simples, Ciência. Embaixo escrevi a data e 3 itens: cartão e senha não circulam, débitos do Ricardo por conta do Ricardo, visitas e chaves só com registro. Assinei a minha parte e deixei espaço para os nomes deles. Fechei a pasta e pedi ao Juca que trancasse a sala. Ele trancou, colocou a chave no gancho e anotou no quadro o meu horário para o dia seguinte. Eu não faço cerimonial, eu só preparo cadeira e papel. A Sofia passou por lá mais tarde. Ela trouxe o notebook, me mostrou a pasta da nuvem e o índice. Eu pedi que ela anexasse as fotos dos papéis que tirei no banco e na portaria. Pedi também que imprimisse os prints de ontem do hospital e da conversa com a assistente social, com o contato do CREAS. Ela organizou tudo em 5 minutos. Disse que colocou um marcador com cor para cada tema. Banco ficou azul, portaria ficou laranja, mensagens ficaram verdes. Eu brinquei que é a minha estante invisível. Ela riu e disse que é para eu achar de olhos fechados quando alguém empurrar pressa pela tela. Recebi uma ligação do Ricardo no meio da tarde. Ele falou baixo e disse que estava no trabalho.
Disse que viu a anotação do porteiro e que entendeu. Pediu desculpa se ficou feio. Eu respondi que regra não é feia. Feio é empurrar assunto íntimo pela metade, no corredor. Eu disse que amanhã a gente sentava na salinha para deixar por escrito o que cada um faz. Ele concordou. Eu acrescentei um pedido simples, que ele falasse com a Bianca para trazer apenas o que fosse documento. Sem gravação, sem story. Ele disse que falaria. Eu agradeci e desliguei. No fim da tarde, o Juca me mandou uma foto do quadro da portaria. Nela estavam anotadas 3 coisas: alerta de visita somente com minha ligação e código, retirada de chave proibida sem minha presença e crachá obrigatório para qualquer pessoa que suba. Eu respondi com um obrigada e pedi que ele colocasse a palavra sem exceção ao lado do item da chave. Ele colocou. São 2 centímetros de caneta que evitam 10 minutos de discussão às 10 da noite. Voltei para a casa da dona Zoraide e abri o meu caderno para escrever o resumo do dia. Banco. Cancelamentos feitos, protocolos guardados, nada consta impresso. Portaria. Livro assinado, regra colada no balcão, salinha reservada. Família. Mensagem para a Bianca com limites simples, ligação do Ricardo confirmando presença amanhã. Eu acrescentei uma linha que aprendi com o Dr. Paulo. Prudência não é medo, prudência é ritmo. Quando eu baixo o ritmo, a frase encontra o papel certo. A Bianca me enviou no começo da noite um e-mail com um anexo. O assunto dizia, declaração simples da corretora. Abri e li devagar. Era uma frase neutra, sem pedido de procuração, sem sugestão de consulta, só confirmação de parentesco e endereço. Eu respondi que, nesse formato, eu podia assinar na reunião de amanhã, com uma cópia para mim. Eu pedi que o corpo do e-mail ficasse como registro. Ela respondeu, ok. Melhor do que nada. Melhor ainda do que o assina aqui é rapidinho de ontem. Fechei o envelope da casa e deixei em cima do aparador da dona Zoraide com o elástico cruzado. Anotei na capa, versão hoje, banco e portaria resolvidos. Lavei uma xícara, ajudei a recolher a mesa e sentei na varanda com ela por 10 minutos. Falamos pouco. Ela contou de um neto que vai começar estágio e de uma vizinha que aprendeu a dizer não, sem levantar a voz. Eu ri e disse que estou na mesma escola. Ela respondeu que dizer não com frase curta é uma arte que só melhora com o tempo. Antes de dormir, olhei o telefone pela última vez. A Sofia tinha mandado um lembrete de calendário para a reunião de amanhã. O título estava assim: Salinha, papel claro, voz baixa. Eu aceitei o convite e dei boa noite. Deitei com a sensação de que o chão do dia seguinte estava marcado com fita. Quando alguém tenta puxar a gente para o improviso, essa fita lembra por onde pisar. Se você me escuta agora e viveu algo parecido, anote 3 coisas que funcionaram hoje para mim. Tire o que não é seu do seu banco com protocolo. Diga na portaria como quer ser encontrada, com código. Monte uma mesa pequena com 3 linhas para assinar. Isso não muda o mundo, mas muda a sua noite. Amanhã eu volto para a salinha com o mesmo método. Preço nenhum compra a minha pressa. E assinatura nenhuma sai do meu bolso sem a frase que cabe nela. Cheguei cedo à salinha do condomínio. O corredor estava quieto e a luz do fim da manhã batia torta no vidro. O Juca abriu a porta, conferiu as cadeiras e me entregou uma garrafa de água. Eu deixei meu envelope sobre a mesa e alinhei as 3 pastas transparentes: banco, portaria e mensagens. Em cima de cada uma folha em branco com o título Resumo Simples, Ciência. Embaixo, 3 linhas que eu já tinha escrito ontem. Cartão e senha não circulam. Débitos do Ricardo por conta do Ricardo. Visitas e chaves só com registro. Eu respirei devagar. Eu gosto de ver a mesa pronta antes do barulho. O Ricardo chegou primeiro, com uma pasta fina de papelaria e o casaco aberto. Cumprimentou o Juca, entrou e sentou de frente para mim. Ele pediu desculpa sem rodeio. Disse que entendeu o recado do banco e da portaria. Eu abri a pasta banco e mostrei as folhas. Cancelamento dos débitos com protocolo. Nada consta de procurações no meu perfil.
Um extrato curto do dia. Eu li as linhas junto com ele. Eu disse que a partir deste mês a parcela é dele, no banco dele, com comprovante enviado por e-mail no dia do pagamento. Eu pedi para ele escrever, com a própria letra, uma frase simples. Eu, Ricardo, assumo a parcela X a partir de tal data. Ele escreveu, datou e assinou. Eu grampeei a folha ao lado do print do protocolo do banco dele. Ele respirou mais fundo. Eu também. A Bianca entrou 3 minutos depois. Chegou séria, colocou o celular com a tela virada para baixo e tirou um envelope amarelo da bolsa. Cumprimentou rápido, disse que não queria confusão, que só precisava dar um jeito nas coisas práticas. Eu perguntei quais coisas. Ela disse: seguro do carro, troca de plano de telefone, um pedido do banco. Eu pedi para ver o papel. Ela tirou 2 folhas. Na primeira, a mesma declaração simples de parentesco que a corretora mandou ontem, em ordem. Na segunda, um formulário com linhas que eu já conheço. Representante legal para fins de contato. Limite vinculado. Autorização geral por prazo indeterminado. Eu coloquei o dedo sobre essas frases e levantei os olhos. Eu disse que não assino isso. Eu disse que já mandei a declaração simples e que isso bastava para o seguro. Eu disse que para plano de telefone, cada titular fala por si. Eu disse que para banco só por item, por e-mail, com beneficiário e valor claros. Eu repeti minhas 3 linhas, sem anuência, sem operação, sem beneficiário, sem teste, sem papel claro, sem conversa. Ela disse que eu complico. Eu respondi que eu organizo. Ela disse que a vida pede pressa. Eu respondi que o meu nome pede calma. Ficou um silêncio curto. O Ricardo olhou para a mesa e disse que queria resolver logo, com frase escrita. Eu abri a pasta mensagens e mostrei as impressões de ontem e de hoje. Mostrei a mensagem da Bianca pedindo cartão e senha para agilizar. Mostrei o e-mail da corretora com a declaração simples. Mostrei o ok dela depois que leu. Eu virei as folhas para a Bianca ver melhor. Eu disse que eu guardo isso para não brigar de memória. Eu disse que não estou montando caso, eu estou montando arquivo. Arquivo não humilha ninguém. Arquivo só protege. O Juca se aproximou da porta e ficou de testemunha silenciosa. Eu pedi a ele que anotasse no quadro da portaria uma linha a mais, sem retirar pacote em nome da moradora sem ligação dela. Ele disse que já estava feito. Eu agradeci e voltei para a mesa. Pedi ao Ricardo que lesse em voz alta as 3 linhas do resumo simples, ciência. Ele leu devagar. Pedi a Bianca que lesse também. Ela leu mais rápido. Eu pedi a ambos que assinassem a folha de ciência, com data. O Ricardo assinou, sem hesitar. A Bianca respirou e assinou. Eu não sorri. Eu só grampeei e coloquei a via deles no envelope amarelo que ela trouxe, para sair junto. Ela guardou. A Bianca tentou voltar ao tal formulário do banco. Falou. É só uma assinatura para agilizar, é temporário. Eu respondi que temporário, sem prazo escrito, é buraco. Eu puxei uma caneta e escrevi na folha em branco um exemplo do que seria aceitável em outro cenário. Autorizo o contato para assunto X, valor Y, no dia Z, com beneficiário nome tal e CPF tal. Assinei embaixo e rabisquei um X por cima. Eu disse, é assim que seria se fosse meu assunto. Eu disse, não é meu assunto. Ela ficou olhando a folha por 2 segundos e guardou o formulário dela de volta na bolsa. Às vezes, a pessoa precisa ver o tamanho da frase para entender o tamanho do não. A Sofia me mandou uma mensagem bem nessa hora. Eu abri só para ler a prévia. Ela escreveu que colocou no índice da nuvem um campo para prazos combinados e outro para comprovantes enviados. Eu mostrei a tela para o Ricardo e para a Bianca. Eu disse que a partir de agora os comprovantes entram naquela pasta com data no nome do arquivo, do jeito que eu e a Sofia combinamos. O Ricardo disse, faço assim. A Bianca não respondeu. Tudo bem, eu sigo com quem encara o método de frente. Eu abri então a pasta portaria. Mostrei o print do livro com as linhas sem crachá, sem subida e sem cadastro, sem chave.
Mostrei o código de confirmação por ligação, xícara azul, e pedi a ambos que respeitassem isso. Eu disse que porta de casa não é atalho. Eu disse que corredor de prédio não é lugar de pressão. Eu disse que pedido de senha não entra mais no meu telefone. A Bianca mordeu o lábio. Disse que não ia mais pedir. Disse que ontem estava nervosa com um problema do carro. Eu respondi que carro se resolve no balcão certo. Senha se resolve dizendo não. O Ricardo pediu para falar sozinho comigo por 1 minuto. Eu disse que não havia segredo naquele assunto. Eu disse que o que tivesse que ser dito podia ser dito com a Bianca e o Juca presentes. Eu não abro porta para ruído. Ele então pediu desculpa pelo atalho dos últimos meses. Disse que eu segurei conta demais com o débito automático. Disse que agora ia andar com as próprias pernas. Eu não discursei. Eu só disse, comprovante no e-mail no dia do pagamento. Ele repetiu a frase e assentiu. A Bianca voltou ao tema do seguro e perguntou da tal declaração simples. Eu tirei da pasta a versão que a corretora mandou ontem. Eu li em voz alta, linha por linha. Não havia representante, não havia consulta, era só confirmação de parentesco e endereço. Eu assinei a minha via e dei a outra para a Bianca. Pedi que ela enviasse por e-mail agora, com assunto claro e anexo certo. Ela enviou. Eu recebi o e-mail na hora. Respondi, recebido, e arquivei. Esse recebido fecha a janela por onde entra vento frio depois. Antes de encerrar, eu propus uma coisa simples. Uma frase final escrita por cada um, para ler daqui a 6 meses sem mágoa. Eu escrevi, eu não troco paz por pressa. O Ricardo escreveu, eu pago o que é meu no dia certo. A Bianca escreveu, eu peço por e-mail com item e prazo. 3 linhas, 3 assinaturas. Eu tirei uma foto, mandei para mim mesma e para a pasta. Grampeei as folhas e fechei o envelope com o elástico. O Juca abriu a porta e perguntou se precisava de mais alguma coisa. Eu pedi só para ele colocar no quadro da portaria o horário da próxima reunião de moradores, porque eu queria propor um café curto sobre regras de visita e filmagem. Ele anotou. A Bianca levantou e disse que ia embora, que tinha compromisso. Eu desejei boa tarde. O Ricardo ficou 1 minuto a mais. Ele disse, obrigado por não ter gritado. Eu respondi, obrigada por ter assinado. Ele sorriu curto e saiu. Fiquei sozinha na salinha por 1 instante. Arrumei as cadeiras, recolhi os copos plásticos e passei um pano rápido na mesa. Eu guardei as vias no meu envelope, com cada folha no seu lugar. Banco no azul. Portaria no laranja. Mensagens no verde. Eu olhei a mesa vazia e pensei que, quando a gente tira a conversa do corredor e põe na mesa, a casa cresce de novo. Não é mágica, é método. No caminho de casa, parei na padaria para comprar um pão doce para a dona Zoraide. Ela gosta de pão doce com café que acabou de passar. Enquanto esperava na fila, pensei em quem pode estar me escutando agora. Muita gente já recebeu o pedido errado na hora errada. Me passem que passa a senha. Assina só para agilizar. Depois a gente vê o resto. Eu aprendi a responder com 3 linhas e uma mesa pequena. E você? Já precisou dizer não para alguém da família sem virar briga? Qual foi a frase que ajudou a sua voz a não tremer? Escreve. Às vezes é a sua frase que vira o chão de outra mãe, quando a pressa dos outros tenta virar dono da casa dela. Voltei da salinha achando que o dia tinha acabado. A dona Zoraide me esperava com café passado e pão aquecido na frigideira. Jantamos simples e falamos pouco. Eu queria que a cabeça descansasse depois de tanta frase escrita. Deixei meu envelope no aparador dela, com o elástico cruzado, e fui tomar um banho rápido. Quando saí do banheiro, o telefone vibrava com 3 mensagens da Sofia. Ela avisou que colocou no índice da nuvem um campo novo, chamado Prazos Combinados, e outro chamado Comprovantes Enviados. Ela também subiu o PDF da declaração simples do seguro e o e-mail de recebido, que a Bianca me mandou mais cedo. Eu respondi, perfeito, e larguei o aparelho virado para baixo. Em noite de assunto delicado, eu evito tela acesa. Por volta das 9, a rua ficou muito quieta.
O barulho do prédio era só o elevador subindo e descendo de vez em quando. A dona Zoraide lavou as últimas xícaras e eu fui até a janela olhar a garagem pela fresta da cortina. Tudo calmo. Sentei na poltrona do canto com o meu caderno no colo para escrever o resumo do dia. Eu tinha acabado de anotar salinha, ciência assinada pelos 3, quando ouvi um cochicho no corredor do andar dela. Não era briga. Era aquele sussurro ansioso de quem organiza coisa errada e quer parecer normal. Uma voz disse: "Pega a senha dela." Outra respondeu: "Amanhã a gente leva." Eu congelei por um segundo. Não reconheci as vozes. Podia ser gente falando de outro assunto. Podia ser paranoia. Levantei em silêncio, cheguei perto da porta e encostei o ouvido sem tocar na madeira. A porta do elevador abriu, fechou e o corredor voltou a ficar mudo. Eu não abro porta para susto. Eu abro protocolo. Peguei o telefone e mandei uma mensagem curta para o Juca. "Juca, pode verificar o corredor do meu andar e do andar da dona Zoraide? Acabo de ouvir cochicho estranho." Ele respondeu com um "Estou descendo as câmeras." 3 minutos depois, me mandou 2 fotos da tela. Corredor vazio. Ninguém parado nas portas. Em seguida, avisou mais uma coisa. A portaria tinha acabado de recusar a entrada de 2 rapazes com uma retirada autorizada de caixas do meu apartamento. Eles chegaram sem crachá, sem nome, dizendo que a família pediu para agilizar a mudança de umas coisas. O Juca perguntou o código de confirmação. Eles não sabiam. O Juca pediu que eu ligasse da minha linha. Eles disseram que a dona não podia falar. O Juca respondeu: "Sem ligação e sem crachá não sobe." Eles saíram. O Juca registrou no livro, com hora e descrição. Eu escrevi no meu caderno: "Tentativa de retirada, negada, sem crachá." A caneta parou de tremer. Avisei a dona Zoraide que eu ia ligar para a Sofia. Ela concordou com um gesto. Liguei com o viva voz baixo. Contei do cochicho e da tentativa de retirada. Pedi que ela salvasse as mensagens do Juca e tirasse print dos registros do aplicativo do condomínio, se houvesse. A Sofia respondeu com um "Deixa comigo." 1 minuto depois, entrou no nosso e-mail um pacote com 3 arquivos. A foto da câmera do corredor, o trecho do livro da portaria assinado pelo Juca e uma captura do sistema interno que mostrava visita negada, sem confirmação, 21h07. Eu respirei com alívio. Não porque acabou, mas porque o papel chegou antes do barulho. O Ricardo me ligou em seguida, como se tivesse sentido que eu precisava ouvir a voz dele. Eu contei, sem acusar ninguém. Eu disse: "Houve tentativa de retirada no meu apartamento sem minha ligação." Eu disse: "Ouvi cochicho falando de senha e amanhã levar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Eu não pedi nada disso." Eu respondi: "Então ajuda amanhã no começo do dia, vamos juntos à portaria pedir para anotar uma linha a mais." Ele disse: "Ajudo." Eu acrescentei: "Sem filmar, sem áudio de corredor, só papel." Ele disse: "Combinado." A Bianca mandou mensagem também. Curta: "Tá tudo bem, ouviram meu nome no corredor." Eu respondi com 3 frases. Sem nomes. Só regra. Tentaram retirar caixa do meu AP sem minha ligação. Foi negado. Amanhã, 10 horas, salinha, com Juca, para registro simples. Ela respondeu: "Ok." Eu não passei disso. Em noite de corredor, eu evito verbos que inflamam. Antes de dormir, lembrei do folheto que a assistente social me deu no hospital com o contato do CREAS. Mandei um e-mail curto para o endereço de orientação, descrevendo sem drama: idosa, tentativa de retirada não autorizada, pedido de senha por terceiros, medidas preventivas na portaria, família convocada para termos simples. Pedi 2 coisas: que tipo de registro é recomendado para esse tipo de situação e quais palavras devo usar para proteger minha autonomia sem fazer um boletim de ocorrência de imediato.
Recebi uma resposta automática informando atendimento em até 48 horas. Anotei no caderno: CREAS, aguardar orientação. Eu não salto etapas. Eu marco o próximo degrau. Acordei no meio da noite com o barulho da chuva voltando, fina, obediente. Fiquei sentada na cama por alguns minutos, ouvindo o barulho no beiral. A cabeça quis recontar o cochicho do corredor. Eu cortei pela raiz com uma regra que aprendi no restaurante do meu marido, quando o forno queimava um bolo e a gente precisava salvar a noite. Regra de 3 passos. Água, papel, cama. Bebi um copo de água, escrevi 3 linhas. Cochicho. 21/2. Tentativa retirada. 21/7. Registro portaria. 21/10. Fechei o caderno e voltei para a cama. Dormi sem refazer frases. De manhã, antes das 8, o Juca me ligou para dizer que revisou as imagens das câmeras do elevador. Nada estranho além da chegada dos 2 rapazes sem crachá. Ele me perguntou se eu queria que ele colocasse na lista de avisos da portaria uma linha extra. É proibido subir com caixas em nome de morador sem ligação da própria moradora, mesmo com familiar presente. Eu disse sim. Ele disse que imprimia e colava hoje. Pedi também que, até segunda ordem, nenhum chaveiro entrasse no prédio para avaliar fechadura no meu apartamento. Ele anotou. Eu sei que parece dura essa lista, mas quando a pressa dos outros tenta virar dona do meu corredor, eu coloco trilho. Liguei para o Ricardo e pedi que passasse na portaria antes do trabalho. Eu queria que ele lesse o livro e assinasse como ciência do que aconteceu ontem à noite. Ele veio em meia hora. Leu a linha e assinou. Eu pedi que ele mandasse um e-mail para mim com uma frase simples. Eu, Ricardo, não pedi retirada de caixas do apartamento da minha mãe. Ciência do registro da portaria, data tal. Ele enviou ali mesmo, do celular. Eu respondi, recebido, e arrastei para a pasta portaria. Escrevi para a Sofia renomear com a data no começo, como sempre. Ela fez na hora. A Bianca apareceu alguns minutos depois. Veio sozinha, sem celular na mão. Pedi para ela sentar na recepção e esperar 5 minutos. Eu chamei o Juca para ficar perto, como testemunha silenciosa. Eu abri meu envelope, tirei a folha em branco, resumo simples, ciência, e escrevi 2 linhas novas. Não autorizei retirada de caixas. Não autorizo entrada sem minha ligação. Pedi a assinatura dela embaixo. Ela hesitou, respirou e assinou. Eu disse, obrigada. Eu disse, sem palco, só papel. Quando a conversa acabou, levei uma cópia do papel para a dona Zoraide. Ela leu com atenção. Disse, a frase curta protege. Eu concordei. Repeti a minha preferida para fixar. Sem beneficiário, sem teste. Ela riu da minha mania de bordar palavras curtas nas situações compridas. Eu respondi que é como pregar botão. Se o ponto é curto e firme, a camisa não abre na rua. No fim da manhã, recebi um e-mail do CREAS pedindo mais detalhes e oferecendo uma conversa por telefone para me orientar nos próximos passos, se eu achasse necessário. Eu respondi com o horário em que eu podia falar, agradeci e anexei o print do registro da portaria. Não é para transformar tudo em processo. É para saber o que dizer se alguém forçar a porta errada com o verbo errado. Eu não uso susto para ensinar. Eu uso frase. Fechei o período com uma passada rápida na salinha do condomínio para ajustar a mesa da reunião de amanhã. Coloquei uma cópia do registro de ontem, a ciência do Ricardo e a ciência da Bianca lado a lado. Deixei a caneta sobre a mesa. Pedi ao Juca um copo de água e sentei por 1 minuto em silêncio. Senti o corpo voltar para o prumo. Eu não controlo tudo. Eu controlo o meu método. Se você me escuta, talvez já tenha ouvido um corredor sussurrar coisa que não devia. Talvez já tenha visto alguém tentar subir com caixa em nome da família, sem crachá e sem ligação. Na hora, a gente sente vontade de gritar. Eu aprendi a respirar e escrever. O que você faz quando a pressa dos outros tenta decidir o que sai da sua casa? Você tem uma linha pronta para a portaria?
Você já combinou um código com o porteiro? Me conta. Às vezes a sua frase vira a fechadura correta para outra mãe dormir em paz. Acordei com o barulho de vassoura no corredor e o cheiro de café da dona Zoraide. Lavei o rosto, prendi o cabelo e sentei na mesa com o meu envelope. Antes do primeiro gole, o telefone tocou. Era do Crias. A assistente falou com voz calma. Ela disse que leu meu e-mail, viu as imagens da portaria e queria me orientar com passos simples. Eu peguei a caneta. Ela explicou que eu podia escrever uma declaração curta de autonomia. Sem palavrão jurídico, 2 partes só. Primeiro, eu me cuido, eu decido onde durmo, eu escolho quem entra. Segundo, não autorizo retirada, chave, senha, mudança ou internação sem minha presença. Pediu também um contato de referência, alguém que o prédio chamaria se eu não atendesse. Eu escolhi a dona Zoraide. Ela disse que estava ali do meu lado e acenou com a mão. Anotei tudo no caderno. A assistente sugeriu ainda uma conversa curta com a família, com testemunha, para leitura e ciência dessa folha. Eu agradeci. Eu gosto quando a orientação cabe numa página. Depois da ligação, eu abri o notebook e digitei a declaração como a moça ensinou. 2 partes, frase simples, data e espaço para a assinatura de ciência do Ricardo e da Bianca. Imprimi 2 vias. Grampeei um cartão com o número do CREAS no canto. Escrevi no topo termo de autonomia, uso doméstico e portaria. Mostrei para a dona Zoraide. Ela leu devagar e disse claro, fácil de guardar. Eu sorri. Quando uma frase entra direto no olho de quem não estudou o assunto, ela está do tamanho certo. Combinei com o Juca de usar a salinha no meio da manhã por 15 minutos. No caminho, passei na portaria e deixei uma cópia para a pasta do prédio. Pedi que ele anexasse a minha ficha de moradora. Ele plastificou na hora. Eu vi a folha entrar atrás do plástico transparente, com a minha letra grande no começo. Senti o ombro baixar meio dedo. Às vezes a paz é só um plástico em volta da folha certa. O Ricardo chegou cedo. Veio com a mesma pasta fina e um olhar mais acordado. Eu entreguei a ele a via do nada consta e dos cancelamentos de ontem. Ele guardou. Eu mostrei a declaração de autonomia. Eu li em voz alta, pausando a cada frase. Eu disse que isso não era contra ele. Eu disse que isso era a meu favor. Ele assentiu. Disse que preferia ver assim por escrito do que ouvir pela metade no corredor. Pedi que assinasse como ciência. Ele assinou e colocou a data. Eu respirei melhor. A Bianca chegou 2 minutos depois. Sozinha, sem celular na mão. Ela sentou e ficou em silêncio. Eu li de novo a declaração sem subir tom. Repeti as 2 partes. Eu decido onde durmo. Eu não autorizo retirada nem senha. Ela olhou a folha inteira e perguntou se isso vale como proibição de tudo. Eu respondi que isso vale como ordem para o básico. Eu respondi que se um dia tiver um assunto específico, ele terá papel específico com data e beneficiário claro. Eu respondi que a regra geral não fecha a porta, ela fecha atalho. Ela respirou, pegou a caneta e assinou ciência. Foi o gesto dela do dia. Eu disse obrigada. O Juca pediu licença e colocou sobre a mesa o livro da portaria com a linha de ontem à noite. Eu pedi ao Ricardo que lesse em voz alta e assinasse embaixo de ciência. Ele assinou. Pedi à Bianca que assinasse na linha ao lado. Ela assinou. Eu grampeei uma cópia em cada via do meu envelope. Entreguei a outra cópia para o livro do prédio. O Juca carimbou com a hora. Carimbo não abraça ninguém, mas segura muita porta. Quando estávamos terminando, a luz do salão piscou e apagou por alguns segundos. A energia do bairro caiu e voltou, dessas baixas que mexem com elevador e cancela. O rádio da portaria chiou com 2 vozes ao mesmo tempo. O Juca saiu rápido e pediu 1 minuto. Eu fiquei quieta, olhando a janela. A queda de energia é o tipo de barulho que chama atalho. Em 5 minutos, o rádio acalmou. O Juca voltou e disse que, como a cancela travou, 2 carros tentaram entrar junto.
Um deles quis parar na rampa para tirar foto. Só um minutinho. Ele repetiu a regra. Sem crachá, sem subida, sem cadastro, sem entrada. A luz voltou firme. Eu senti o corpo voltar à temperatura normal. Quando a regra aguenta o apagão, a casa perdeu o medo de escuro. A Bianca levantou e disse que precisava ir. Eu pedi 1 minuto. Entreguei a ela um envelope pequeno com 3 papéis, a declaração simples do seguro, já assinada ontem, a ciência de hoje, e um modelo de e-mail com assunto padrão para qualquer pedido futuro. Assunto: pedido por item, valor, data. Eu expliquei que é só copiar, preencher e enviar. Ela disse tá. O tá dela não foi doce, mas também não foi faca. Foi o suficiente por hoje. Depois que eles saíram, eu passei na portaria para deixar uma cópia da declaração plastificada no quadro interno. O Sandro, do turno do meio-dia, leu a primeira linha e disse boa frase. Eu respondi, boa frase ajuda turno cansado a falar certo. Ele riu e ofereceu um copo d'água. Eu aceitei e pedi um favor. Que nos próximos 7 dias a portaria me ligasse se alguém tentasse entrar no meu andar dizendo só 1 minuto, a dona já autorizou. Ele anotou com letra grande, ligar sempre. Voltei para a dona Zoraide e almoçamos sopa simples. No fim do almoço, a Sofia apareceu com um notebook e um sorriso de projeto. Ela disse que criou no índice da nuvem uma aba chamada Autonomia. Colocou ali a declaração, a ciência de hoje, o contato do CREAS e um espaço para orientações futuras. Eu pedi que ela acrescentasse, em letras grandes, 3 frases no topo. Eu decido onde durmo. Sem senha por mensagem, retirada só com ligação e livro. Ela digitou e me mostrou. Eu senti aquele descanso que vem quando a casa aprende a falar a nossa língua. À tarde, o CREAS ligou de novo para saber se a conversa com a família tinha ocorrido. Eu contei que sim. A moça me parabenizou pelo formato. Disse que, se um dia alguém insistir em levar, sem papel e sem consulta, eu posso ligar para a guarda municipal e usar a frase tentativa de retirada sem consentimento. Disse também que posso pedir à portaria que inclua essa expressão no livro, em caso de nova tentativa. Eu anotei, mas torci para não usar nunca. Eu prefiro gastar caderno com receita de bolo. Pouco depois, o interfone tocou. Era a dona Vera, do apartamento da frente, aquela que sempre ajuda com indicações de médico. Ela disse que viu a luz piscando, achou que o elevador tinha parado e perguntou se a dona Zoraide precisava de alguma coisa. Eu agradeci a gentileza e aproveitei para oferecer uma cópia do meu termo de autonomia. Expliquei que é só um papel doméstico para a portaria não cair em atalho. Ela leu e pediu se podia fazer um parecido para ela. Eu disse que podia, claro, que eu mando modelo por e-mail e que plastificar ajuda a não rasgar. Às vezes a casa aprende em bloco. É assim que prédio vira vizinhança. Fim da tarde, o Ricardo enviou o comprovante de pagamento do condomínio do mês, com data e hora. Eu respondi, recebido, e arrastei o arquivo para a pasta condomínio. Ele escreveu, obrigado pela paciência. Eu disse, obrigada pelo papel. Ele entendeu a minha língua. Chegou depois uma mensagem curta da Bianca. Enviei e-mail para a corretora com a declaração simples, sem mais pedidos. Eu respondi, ok. Silêncio bom vale mais que coração de aplicativo. Antes do jantar, revisei o envelope. Dentro estavam cancelamentos com protocolo, nada consta, ciência do banco, livro da portaria, a nova declaração de autonomia com as 2 assinaturas, o contato do CREAS e as tarefas que ainda faltam. Coloquei um clipe no grupo do Autonomia para achar rápido. Fechei o elástico com calma. Guardei no aparador da dona Zoraide, na prateleira do meio. Saber onde fica a página certa é metade do remédio. Quando escureceu, sentei na varanda com a caneca de chá e deixei o vento entrar. Pensei em como a semana começou com um sussurro de hospital e um aviso: hoje você não volta para casa. Pensei também em como uma frase curta mudou o trilho da minha cabeça.
Eu não corro prova de resistência com grito. Eu caminho com papel. Quando alguém tenta me empurrar para o corredor errado, eu paro, aponto a linha e volto para a sala. Sem plateia. Com testemunha. Com caneta. E você que me escuta, já precisou escrever uma declaração de autonomia para a sua própria casa? Que frase você colocou em cima para ninguém fingir que não entendeu? Você escolheu um contato de referência na portaria? Você plastificou a folha? Me conta. Às vezes é a sua linha que vira a coluna de outra mãe, que só precisa de um papel simples para dormir, com a porta certa trancada e a cabeça em paz. Acordei cedo com o barulho da rua mais claro. O céu abriu depois de dias nublados. Fiz café no coador, comi um pão simples e revisei meu envelope. Em cima estavam a declaração de autonomia com as 2 assinaturas, o nada consta do banco, os cancelamentos com protocolo, a ciência da portaria e as capturas do sistema. Escrevi no caderno 3 tarefas do dia. Voltar ao meu apartamento com método, deixar um aviso por dentro da porta, alinhar com a síndica o encontro de mães e filhas. Quando eu começo amanhã com 3 linhas, o corpo encontra o ritmo. Liguei para o Juca antes de sair. Eu disse que subiria às 10, acompanhada da dona Zoraide. Eu pedi para ele liberar o elevador quando eu chegasse e avisar o turno do meio-dia que eu ficaria pouco tempo, só o bastante para verificar janelas, documentos e remédios. Ele respondeu, combinado, e repetiu meu código de confirmação. Eu sorri por dentro. Gosto quando a regra volta como eco. Subimos as 2 devagar. Abri a porta olhando primeiro o chão da sala, depois as janelas, depois a gaveta onde guardo os remédios. Tudo no lugar. Abri a cortina para entrar luz. A dona Zoraide ficou na cozinha, esquentou água e me passou um pano para eu tirar o pó da mesa. Tirei do envelope a declaração de autonomia plastificada e colei por dentro da porta, na altura dos olhos. Debaixo, deixei um papel com 3 linhas escritas à mão, sem senha por mensagem, retirada só com ligação e livro, eu decido onde durmo. Não é bilhete para quem vem mal intencionado, é recado para mim mesma nos dias de cansaço. Fiz um inventário rápido. Documentos na pasta certa, cartão guardado, talão no lugar, remédios com data anotada na tampa. Tirei foto de cada prateleira da estante, mais por hábito do que por necessidade. Se um dia faltar algo, eu tenho a imagem do antes. A dona Zoraide me chamou na cozinha e me deu uma xícara de café. Eu disse, obrigada. Ela disse, casa volta quando a cabeça volta. Eu concordei com é isso. O interfone tocou perto das 11. O Juca disse que 2 mulheres estavam na portaria, com camiseta de uma empresa chamada Residência Bela Vida. Elas diziam que tinham uma variada avaliação gratuita agendada pela família, para ver acessibilidade no meu banheiro e na minha cozinha. Eu respirei um pouco mais fundo. Eu pedi ao Juca que anotasse nome completo, documento e telefone. Pedi para manter as 2 na recepção. Desci com a dona Zoraide. As 2 estavam com pranchetas e sorriso de atendimento. Uma começou falando de barras no box, de corrimão, de adaptação que muda a vida. A outra puxou o celular para fazer uma foto rápida do banheiro, coisa de 2 minutinhos. Eu disse não. Eu disse que não autorizei a avaliação. Eu disse que não recebo visita comercial sem e-mail prévio, com item, valor e data. Eu pedi cartão das 2. Eu pedi o nome da pessoa que agendou em meu nome. Elas trocaram olhares. Uma disse, foi a família. Eu respondi, família é substantivo amplo. Me escrevam o nome e o CPF de quem pediu. A moça tentou recuar com doçura. Falou, a gente só quer ajudar. Eu respondi, eu também, por isso uso papel. Entreguei meu modelo de e-mail, impresso. Assunto, item, beneficiário, valor, prazo. Falei. Sem anuência, sem operação. Sem beneficiário, sem teste, sem papel claro, sem conversa. O tom não subiu. O pedido delas murchou. O Juca registrou no livro Visita Comercial Negada
sem autorização da moradora, 11 e 12. Elas saíram com a prancheta no peito. Eu respirei. A Bianca mandou mensagem 2 minutos depois. Chegou o pessoal da avaliação, era para facilitar. Eu escrevi devagar. Facilitar é mandar e-mail com item e preço. Foto do meu banheiro não é facilitar. Ela respondeu. Entendi. Eu não puxei assunto. Em dia de porta, quanto menos verbo sobrando, melhor. Voltamos ao apartamento. A Sofia ligou por vídeo para saber se estava tudo bem. Mostrei a porta com a declaração plastificada. Ela sorriu. Eu pedi a ela que criasse, na pasta Cune, Autonomia, um arquivo chamado Visitas Comerciais, Registro. Pedi também que fizesse um modelo simples de resposta para propostas. Ela ditou enquanto eu escrevia no meu caderno. Agradeço aí a oferta. Recebo somente por e-mail. Sem visita, sem coleta, proposta com item, valor e prazo. Resposta em até X dias. Eu assenti. Quando a gente deixa-lhe a frase pronta, o corpo não cai na cilada do só um minutinho. Almoçamos em casa mesmo, eu e a dona Zoraide. Arroz de ontem, ovo mexido, tomate cortado. Lavei a louça, fechei as janelas e desci até a portaria para levar uma cópia do registro da visita negada. O Sandro assumira o turno. Leu, carimbou, guardou na pasta. Eu pedi um favor, durante uma semana, se aparecer alguém, agendado pela família, ligar para mim antes de imprimir crachá. Ele anotou, ligar sempre. São 13 letras que valem uma noite de sono. No começo da tarde, passei na sala da síndica. Entreguei a ela um pacote com 20 cópias do nosso guia de convivência e 10 cópias do termo de autonomia em branco. Expliquei que no encontro de mães e filhas mês que vem, a gente queria repartir esses modelos. Ela disse que o salão já estava reservado e que ia providenciar uma mesa grande perto da janela. Eu pedi também para o quadro do condomínio ganhar uma linha nova. Visita comercial só com autorização da moradora, sem filmar, sem foto do interior. Ela concordou, imprimiu e mandou colar. Eu saí de lá com a sensação de que o prédio sendo prédio, eu posso ser só gente. Voltei para casa e revisei a gaveta de remédios. Separei os da manhã, da tarde e da noite em potes pequenos com etiqueta. Tirei foto e mandei para a Sofia. Pedi que ela fizesse um lembrete no meu celular, com alarme baixo, só para eu não confundir horário no dia que a cabeça estiver cansada. Ela fez na hora, com título simples. Manhã, tarde, noite. Recebi os 3 toques de teste e ri. Eu disse, ficou bom. Ela respondeu, organização é afeto. Ela tem razão. Mais tarde, o banco enviou uma mensagem automática confirmando, pela 3ª vez, o cancelamento processado do débito automático. Processado, cancelamento de pagamento programado, protocolo tal. Eu tirei print, renomeei com a data no começo e arrastei para a pasta. O Ricardo também mandou uma mensagem curta. Declaração simples do seguro, entregue e aceita, sem procuração. Eu respondi, bom. Ele completou, condomínio pago, comprovante no e-mail. Eu abri a caixa, vi o anexo, salvei no lugar certo e respondi recebido. É isso. A paz da casa também se faz de 2 palavras. Perto das 5, a campainha tocou. Eu olhei no olho mágico e vi o Arnaldo, pai da Bianca, com as mãos vazias. Abri com o trinco, mantendo a corrente. Ele disse que passava só para saber se estava tudo bem e para dizer que não tinha nada a ver com avaliação gratuita. Eu respondi que acredito na palavra quando o gesto respeita. Eu disse que rampa não é vitrine e ele assentiu fazendo cara de quem lembrou da buzina no dia da chuva. Eu perguntei se ele queria levar um papel do guia para a casa dele. Ele aceitou e agradeceu. Disse que ia colar perto do telefone. Eu disse, ótimo. Às vezes a paz viaja por um papel que troca de parede. A Bianca me escreveu de novo no finzinho da tarde. Desculpa pelo empurra-empurra da avaliação. Eu achei que ajudava. Eu respondi, ajuda é quando chega com item, preço e prazo, por e-mail. Ela escreveu, tá, aprendi. Eu encerrei com obrigada por escrever. Antes do jantar, sentei com a dona Zoraide para revisar no caderno
O que fiz hoje. Porta com declaração plastificada. Visita comercial negada e registrada. Guia entregue para a síndica. Banco com confirmação. Condomínio pago. Lembretes de remédio prontos. Eu acrescentei 2 linhas para a geladeira. Proposta boa cabe num e-mail. E foto do meu banheiro não é exigência, é invasão. A dona Zoraide riu. Disse que eu deveria dar oficina no salão. Eu respondi que é isso que a gente vai fazer no encontro. Café no coador, papel curto e fala baixa. Ela acrescentou, bolo de fubá. Eu disse claro. Noite chegou, com vento morno. Liguei para a Sofia para desejar boa prova no dia seguinte. Ela disse que a matéria que mais gosta é história. Eu disse que nossa história da semana tem começo, meio e quase fim. Falta só a parte de fechar a janela por dentro e dormir no quarto certo. Ela disse, vó, escreve essa frase. Eu escrevi. Antes de deitar, fiquei 1 minuto na porta olhando a declaração colada. É só um papel, eu sei. Mas lembra quem manda no meu quarto. Lembra que não pode ser dito com voz baixa e linha clara. Lembra que família é melhor quando aprende a pedir por e-mail, com prazo e valor. Lembra que porteiro não é muro, é gente com livro e caneta na mão. E você que me escuta, já recebeu a avaliação gratuita, empurrada como se fosse abraço? Te pediram para só abrir a porta 1 minutinho? Qual frase você usou para fechar a conversa sem gastar o coração? Me conta. Às vezes a sua resposta vira a tranca que outra mãe precisa para manter a própria cozinha do tamanho certo. Acordei no sábado com o barulho de passarinho e o sol entrando pela cortina. Passei um café no coador e folheei meu caderno. Em cima estava ali a lista curta de hoje. Preparar o encontro de mães e filhas no salão. Levar cópias do guia e do termo de autonomia. Voltar para casa no fim do dia e dormir na minha cama. 3 linhas. Um sábado inteiro cabe assim quando a gente aprendeu a dizer não sem grito. Desci cedo com a dona Zoraide. O Juca já tinha aberto o salão e deixado 2 mesas perto da janela. Coloquei uma toalha simples, garrafas de água, copos, filtros de café e um prato de bolo de fubá que a dona Vera trouxe mais tarde. Deixei, ao lado do coador, 3 montes de papel. Guia de convivência. Termo de autonomia. Modelo de e-mail para pedido por item. Cada monte com 20 cópias. Escrevi em caneta grossa nas capas. Pegar e levar. Gosto de ver o papel saindo do meu alcance e virando regra na mão dos outros. As vizinhas chegaram aos poucos. Uma com neta de colo, outra com o avental ainda amarrado, outra com o cabelo preso de quem correu para não perder a hora. Eu dei bom dia sem cerimônia. Eu disse que a proposta era simples. Eu disse que a gente ia falar do que pesa, sem juramento complicado. Eu disse que, se alguém quisesse, podia contar um caso em 2 frases. A Márcia, síndica, ficou perto da porta para segurar o ritmo. O Juca passou de vez em quando para repor água e ver se a tomada estava funcionando. Tudo no tamanho certo. Comecei lendo o guia, em voz alta, linha por linha. Presente não humilha ninguém. Filmagem só com consentimento. Convidado com cadeira e água, despesa por escrito antes do evento. Vaga de visitante com crachá. Visita comercial com autorização da moradora. Cada linha com um exemplo curto e uma palavra clara. Depois li o termo de autonomia. Eu decido onde durmo. Sem senha por mensagem. Retirada só com ligação e livro. Uma vizinha levantou a mão e disse que, semana passada, tentaram entrar no apartamento da mãe dela para ver uma instalação de gás, sem aviso. Eu respondi com o que eu fiz ontem. Pedir identificação, recusar foto, mandar e-mail modelo, registrar na portaria. Ela anotou o modelo por e-mail. Outra vizinha perguntou se ciência precisa de firma reconhecida. Eu respondi que, para uso doméstico, não. Basta data, nome legível, uma via para cada um e, se possível, a síndica ou o porteiro por perto como testemunha de leitura. Ela escreveu, via para cada um. A dona Vera quis falar 1 minuto.
Disse que gostou de ver frase curta colada na porta. Disse que a rampa não é vitrine. Disse que, se alguém quiser fotografar carro novo, que pare na rua lateral. Alguém riu. Eu acompanhei com um funciona. Nem toda regra precisa de tom grave. Às vezes ela veste blusa florida e fala manso, como a dona Vera. A Bianca entrou no salão com o rosto calmo e uma pasta nas mãos. Cumprimentou, pediu licença e esperou a pausa. Eu a chamei para perto da mesa. Ela disse que trouxe 2 coisas. Primeiro, a confirmação da corretora. A apólice está em nome dela e do marido, sem procuração, sem representante. Colocou a impressão no monte Banco Seguros para quem quisesse ver um exemplo de e-mail bem escrito. Segundo, um pedido de desculpa em 2 linhas, manuscrito, para eu guardar. Eu li em silêncio. Dizia: eu empurrei pressa como se fosse ajuda. Eu aprendi a pedir por e-mail com item e prazo. Eu dobrei o papel com cuidado e coloquei no meu envelope. A sala ficou silenciosa por 2 segundos, do tipo de silêncio que ajeita a coluna. Eu disse: obrigada por escrever. Ela assentiu. Eu não me estendi. Gesto bom não precisa de discurso. O Ricardo apareceu em seguida, com o comprovante impresso do condomínio. Pediu para deixar um de exemplo para quem quisesse copiar o padrão de nome de arquivo, com data no começo. Ele escreveu no quadro 2025-05, comprovante, condomínio, unidade tal. A Sofia, com o notebook no colo, mostrou como criar uma pasta na nuvem e um índice com links clicáveis. Explicou que cor ajuda: banco azul, portaria laranja, mensagens verde, autonomia roxo. 3 pessoas anotaram índice clicável. Eu pensei que organização é afeto quando vira ferramenta para todo mundo. No meio do encontro, uma senhora contou que a nora sempre pede só uma senha para ver um negócio do plano de telefone. Eu repeti as minhas 3 linhas, devagar. Sem anuência, sem operação. Sem beneficiário, sem teste. Sem papel claro, sem conversa. A sala repetiu comigo, quase em coro. A Márcia riu e disse que ia colar essa frase por dentro da portaria, do lado do telefone. Eu disse que mando uma folha escrita grande para ninguém torcer palavra na pressa. Servimos café. O cheiro espalhou pela janela. Fizemos uma roda curta de frases que seguram. Uma vizinha disse: ligo depois, para cortar insistência. Eu respondi que prefiro por e-mail, porque ligo depois deixa a porta entreaberta. Outra disse: não assino em pé, e a sala concordou. Eu acrescentei: eu assino sentado, com data e cópia. Alguém anotou sentado e com cópia, como se fosse receita de bolo. Eu gosto quando a cozinha da regra começa a funcionar. Medida, tempo, forno. No fim, distribuímos os papéis. Sobrou pouca coisa na mesa. O Juca anotou no quadro da portaria o próximo encontro. Mães e filhas, primeiros sábados, 10 horas. A Márcia pediu que eu deixasse 5 termos de autonomia em branco para quem procurar depois. Eu deixei. A sala foi esvaziando devagar, com prato plástico voltando limpo e xícara lavada no tanque, do jeito que eu gosto. Não há consolo maior para uma mulher que segura a casa do que ver outra mulher recolher a própria xícara sem ser mandada. Voltei para o meu apartamento perto das 4. Subi com a dona Zoraide. Abri a porta com a chave e a casa tinha o mesmo cheiro de antes. Sabão neutro, café antigo, madeira limpa. A luz entrou pela janela da sala e bateu no papel plastificado por dentro da porta. Eu encostei a mão no plástico, como quem testa a temperatura. Fiquei ali 1 segundo, em silêncio bom. Levei o envelope para o aparador e guardei na gaveta do meio, no mesmo lugar de sempre. Saber onde estão as coisas é metade da paz de uma casa. A outra metade é aprender a dizer não do tamanho certo. Preparei um jantar simples: arroz, uma carne pequena, salada. A Sofia veio provar o tempero e contar que o índice da nuvem estava com tudo em dia. O Ricardo bateu na porta, mostrou na tela do celular a confirmação do débito programado no banco dele e me deu um beijo de boa noite. A Bianca mandou mensagem curta: boa noite, obrigada pelo encontro.
Eu respondi: boa noite. O Arnaldo, do outro lado do corredor, colou no elevador uma cópia do guia com a frase da Dona Vera circulada: respeito evita acidente. Eu sorri. Vizinhança se faz de papel que muda de parede. Depois de lavar a louça, sentei na varanda com uma caneca de chá. A rua ficou mansa, gente voltando do mercado, criança de bicicleta, cachorro puxando guia. Eu respirei e escrevi no meu caderno a última linha da semana. Eu voltei para casa do jeito certo. Não voltei com grito. Não voltei com tranca nova por medo. Voltei com papel. Voltei com nome na portaria, com código, com termo de autonomia colado, com filho alinhado no banco dele e com nora aprendendo a pedir do jeito correto. A prudência que o médico pediu lá no começo não me encolheu. Ela me devolveu tamanho. Se você me escuta, talvez esteja no meio de uma semana parecida. Talvez tenha ouvido um "assina aqui, é rapidinho", na hora errada. Talvez tenha sentido vergonha no almoço de família porque alguém fez palco com presente. Talvez tenha recebido avaliação gratuita empurrada na sua porta. Eu trouxe as minhas linhas porque elas me salvaram. Você também tem as suas. Escreva. Cole por dentro da porta. Envie por e-mail. Assine só o que cabe no seu nome. E me conta, qual frase segurou a sua casa quando a pressa dos outros tentou mandar no seu corredor? Qual método você usou para dizer "eu decido onde durmo"? Eu leio. Às vezes a sua linha vira o corrimão de outra mãe que precisa de um papel simples para atravessar a semana e dormir com a cabeça no travesseiro certo.